Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 9. E o texto sagrado diz assim: E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. O tema hoje é edificação, né? 18º dia, e nós queremos edificar coisas, né? Nós queremos edificar a nossa família, nós queremos edificar a nossa vida profissional, queremos edificar a nossa vida pessoal. Tudo que se fala em edificação, em construção, é uma bênção. Na verdade, eu costumo dizer que para você construir alguma coisa leva muito tempo. É uma engenharia muitas vezes complexa, né? Por mais que a gente veja assim uma coisa construída, né? Uma caixa de papelão, por exemplo, né? Ela tem uma engenharia ali, ela tem uma sofisticação ali, tem um cálculo para que ela possa ser construída e abrigar objetos, o que for, né? Mas assim, tem construções, edificações que são mais complexas e que exigem que nós estudemos e estudemos muito, né? E aí a arquitetura e a engenharia pode falar sobre isso: construção de pontes, construção de edificações em grandes, né, de grandes alturas. Isso exige uma complexidade muito grande. Então, nós vemos aqui no texto que antes de chegar ao local de edificação do altar, Abraão, tendo ouvido a voz de Deus, preparou-se e, consequentemente, obedeceu, como ele já vinha fazendo, né? Abraão dirigiu-se com Isaque ali, né, ao lugar que Deus havia lhe designado, né? A gente entende claramente que tudo isso estava debaixo da orientação de Deus, e ali ele preparou, edificou um altar para sacrifício do seu filho. E compreendemos que Abraão foi direcionado por Deus para isso, né? Ao local exato do altar, o lugar da adoração, o lugar do sacrifício. Muitas vezes a gente se propõe a construir alguma coisa, né? E como eu estava dizendo, para construir é muito difícil, mas para destruir qualquer um faz. Para construir nem todo mundo consegue construir, edificar, mas para destruir, uma mula destrói, basta dar um coice. Então, a gente o que nós fazemos com algo que Deus nos dá? O que Deus faz no algo com o dom, o talento, né, que Deus nos dá? Nós estamos edificando, nós estamos derrubando, porque o diabo destrói, mas Deus constrói, né? Construir, como eu falei, exige uma complexidade da nossa parte, né? Exige um planejamento, exige um projeto a ser cumprido. Então, se a gente construir, quando a gente se propõe a construir e a gente não tem a direção de Deus, não vai prosperar, mas não vai mesmo, né? E sem a direção do Senhor, eu não acredito, né? Nós podemos até construir alguma coisa, porém
ela não será de forma satisfatória, né? Por algum motivo. A gente tende a construir muitas coisas que são temporárias, coisas que elas não visam o fim do próximo, um fim bem proveitoso, né? Trabalhamos para o próximo. Muitas vezes a gente quer edificar coisas que falem ao nosso próprio respeito, como Abraão queria edificar um altar, né? Porque ele ele não tinha filhos, não havia uma geração que ficasse depois dele, e ele então construiu um altar, uma edificação, colunas, né, que lhe ficassem por memória, exaltando a si próprio. Mas, assim como se posicionar como servo prudente, como diz a parábola de Jesus, que ouve, obedece às orientações que vêm de Deus, né, faz com que a edificação, ela feita pelo homem, ela seja bem sucedida, né? Pois se o Senhor não edificar a casa, né, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127, verso 1. Se em vão, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então tenha como um propósito de vida, um objetivo na vida, edificar algo para Deus. Lógico que você deve edificar algo para você mesmo, mas procure edificar para Deus. Porque passamos anos da nossa vida na Terra investindo em nós mesmos, né? E depois que a gente parte, nada perdura, nada fica. Tantos homens de Deus que nós gostamos de citar, John Wesley mesmo, né? Aquilo que ele fez em vida nos alcançou. Continua a falar depois dele, continua ainda tendo vida, né? A morte de Eliseu, depois que o cara bateu na sepultura dele e ressuscitou. E eu costumo dizer que o cara às vezes tem pessoas que têm sorte até para morrer, né? E foi o que aconteceu com o cidadão Martin Luther King e todos os outros grandes heróis aí, pessoas que nós ouvimos falar que são pessoas que trouxeram bênçãos significativas para a igreja, para o povo de Deus, para as pessoas, deixaram um legado que continua a falar mesmo depois da sua morte, porque construíram para Deus. Mas quando nós edificamos para o Senhor, os resultados eles são eternos, né? Você pode fazer uma grande diferença nesse mundo. Pode, faça a sua parte. Pense você que você precisa de fama, de ser grande, de você não. Faça aquilo que lhe vier às mãos conforme as suas forças. E faça como Abraão, né? E edifique, mas antes de mais nada, edifique o seu coração como um verdadeiro altar para Deus. Amém? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Beijo no coração. Vamos orar antes, para que o trabalho de nossas mãos não seja em vão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar aquilo que temos edificado diante do Senhor. Temos edificado para nós mesmos, ou temos edificado a sua casa, ou temos edificado algo que fique para o próximo, que fique para as próximas gerações, que fiquem, Senhor, para os filhos e dos nossos filhos, que nós possamos estar atentos a isso, porque quando nós fazemos algo para Ti, Senhor, perdura, fala na eternidade, que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa nos guiar nesse propósito e que aquilo que façamos, ó Deus, aquilo que edificamos seja para o bem da igreja, para o bem do próximo, acima de tudo, seja um altar de adoração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.